Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Olha, é sempre uma alegria muito grande estar aqui em Bauru e nós estamos esses dias aqui por ocasião da passagem do ano, junto com os familiares. E melhor ainda, Deus nos proporcionar essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui no nosso último culto coletivo, né? Porque nós mantemos o nosso culto individual no último culto coletivo. E quero agradecer o convite e trazer aqui a saudação e o abraço dos irmãos de Guarulhos. E são dias realmente especiais, né, que a gente está vivendo, dias de final de ano, e é muito importante essa época, toda essa reflexão que a gente faz, aquilo que foi falado aqui, as bênçãos de Deus sobre nós. E nesta noite eu gostaria de refletir sobre o tema: de onde você vem e para onde vai? De onde você vem e para onde vai? E talvez se a gente conversasse aqui com os irmãos, muitos iriam falar que foi um ano difícil, não é verdade? Foi um ano difícil. E não somente um ano difícil. Na realidade, os últimos 2, 3 anos têm sido anos difíceis, com toda essa questão da pandemia e depois os desdobramentos de tudo isso, dramas, conflitos. E eu gostaria de refletir nessa noite com os irmãos sobre um texto que é um instrumento da graça de Deus, da sua fidelidade, do seu amor, da sua intervenção na história. Um Deus que intervém na nossa história e com muito amor e graça nos trata de uma maneira especial. E antes de ler o texto, eu queria falar de um pano de fundo dos personagens que nós vamos falar. Vamos falar de Sarai. Sarai significa princesa, esposa de Abraão, não podia ter filhos e depois teve o seu nome mudado por Deus para Sara. Vamos falar sobre Abrão, que significa pai de um povo. Você sabe a história dele, é um patriarca, teve seu nome também mudado por Deus para Abraão, que significa pai de multidões, e depois nós vamos falar sobre Agar. E Deus prometeu que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, e nós leremos todo esse texto, e eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, tá? Pode ser sua Bíblia no celular, para os remanescentes ainda a sua Bíblia física, né? Nós vamos ler aqui, mas é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para conferir aquilo que a gente está falando. Eu lerei na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou pedir que todos nos coloquemos em pé, em reverência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou, e quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor:
Você está grávida, terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. E Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Podemos assentar. Últimos dias do ano, eu não sei como foi o seu ano, eu não sei como está a sua vida neste final de ano. O que eu pergunto para você é: de onde você vem? Para onde vai? De onde você vem? Para onde vai? Eu sei que na sua cabeça está agora em ebulição uma série de ideias, uma série de coisas na sua vida. De onde você vem? Como foi o ano para você? E para onde vai? Depois dos acontecimentos da Torre de Babel, Deus chegou para um homem chamado Abraão e falou assim: Abraão, você vai deixar aqui a sua terra, vai deixar a sua parentela, e eu vou te levar para um lugar e farei de você um grande povo. E Deus não deu nenhuma dica para ele colocar no Google, muito menos endereço para colocar no Waze. Deus falou: pega o caminho e eu vou te mostrar durante a caminhada o lugar que eu preparei para você habitar. Já pensou que desafio você fazer uma coisa dessa? Pega a estrada que no caminho eu te mostro. E Abraão pegou tudo que ele tinha e saiu, obedeceu, e foi sem saber o que o esperava. Mas o Senhor fez com Abraão uma tríplice promessa. A primeira delas, faria dele uma grande nação, assim incontável como as estrelas do céu. Abençoá-lo-ia com prosperidade espiritual e com prosperidade material. E faria dele uma bênção. Nele, Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. E hoje nós somos abençoados através de Abraão. Deus fez através de Abraão o povo de Israel, que era para ser um modelo para as nações, para que as nações olhassem para aquela nação e falassem: nós queremos ser como vocês, adorar o Deus que vocês adoram. Mas o povo de Israel não foi fiel àquilo que Deus lhe havia proposto, e hoje nós somos o novo Israel de Deus. A igreja é o modelo para as nações, é a igreja que sinaliza que o reino de Deus chegou, para que as pessoas vejam a igreja e falem: nós queremos viver como vocês, nós queremos servir o Deus que vocês servem. Deus deixa claro para Abraão que ele teria uma grande descendência e que essa descendência viria diretamente de um filho da sua esposa Sarai. Só que tinha um problema. Sarai era infértil, era estéril. E naquele tempo, uma mulher ser estéril era uma questão muito complexa. E já que, pela cultura que se tinha na época, a mulher ela tinha que, de alguma maneira, dar filhos. Mas Deus falou, e Abraão creu. Só que se passaram 10 anos. Pessoal, não são 10 dias, são 10 anos. Abraão já estava com 85 anos. Por mais aditivado que ele fosse, presta atenção, ele já tinha 85 anos e Sarai 75, e nada do filho chegar. E isso começou a dar lugar a uma impaciência e uma ansiedade. Isso é uma coisa que nós experimentamos em nossa sociedade, nos desdobramentos da pandemia, que acabou sendo um acelerador de processos, foi a ansiedade. Essa ansiedade fez com que Sarai desenvolvesse sentimentos complicados em seu coração. E eu te pergunto nesta noite, e a você
que em algum momento vai assistir. O que a ansiedade produziu no seu coração nesses últimos tempos? E no versículo 2, ela faz a seguinte afirmação. Ela chega para Abraão e fala assim: já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha a colocação dela, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Você consegue sentir aqui uma decepção com Deus, uma amargura, uma frustração? Já que o Senhor prometeu e não cumpriu, já que Deus não me ama, eu vou fazer as coisas por conta própria. E aqui Sarai coloca em dúvida o caráter de Deus. E todas as vezes que nós resolvemos seguir o nosso próprio caminho, ao invés daquilo que Deus nos propôs, nós estamos duvidando do caráter de Deus e dizendo que a nossa maneira de viver é melhor do que a maneira de Deus. Será que Deus vai cumprir mesmo aquilo que Ele prometeu? O que será que Deus tem para mim no próximo ano? Talvez você tenha criado expectativas de coisas que não foram realizadas esse ano. De onde você vem? Para onde vai? E Abraão começa a ouvir a Sara, e ela faz uma proposta grotesca. Ela chega para Abraão e fala assim: Abraão, para adiantar o processo do herdeiro, já que parece que Deus não vai conceder mesmo filho, eu tenho a seguinte proposta para você. Que tal você ter relações sexuais com a minha serva Agar, essa linda moça egípcia de 20 anos, e ela, que é a minha serva, vai engravidar e o filho será meu. Nuvens espessas chegando. Sarai, ao invés de falar assim: Abraão, meu marido, confie no Senhor, Deus vai cumprir a sua palavra. Não, ela resolve tomar um atalho e empurra outra mulher para o seu marido. Todas as vezes que nós queremos tomar um atalho, achando que o nosso caminho é melhor do que o caminho proposto por Deus, significa problemas à vista. Mas na história tinha um homem chamado Abraão, um sacerdote do seu lar. Ele chega para Sarai e fala assim: Sarai, minha querida, fique tranquila, Deus vai cumprir a sua palavra. Ou eu tenho esse filho com você, ou com mais ninguém, porque você é a única mulher da minha vida, suficiente para mim. Só que não. Abraão fala assim: Yes, I can! Nós podemos! Abraão não pensa duas vezes e fala: bem, Sarai, já que você insiste tanto, eu vou fazer esse sacrifício de me relacionar com essa moça maravilhosa, só porque você está pedindo, para te beneficiar. A tempestade chegou. Resultado, Agar engravida de Abraão, e ela tinha no seu ventre o que imaginava ser o herdeiro de Abraão. Então, ela começa a se achar, esquece que era serva, não era esposa, chegava para Sara, e diz o texto que ela desprezava, no original aqui, ela humilhava a Sara. Passava a mão na barriga, e eu não vou passar na minha, senão alguém vai relacionar com alguma coisa. Ela passava a mão na barriga e falava: eu tenho, você não tem. Cuidado com os atalhos da conveniência, que nos levam a lugar nenhum. Eu queria um casamento cristão, mas já que não vem, vamos beijar um sapo para se transformar em príncipe. Já que o meu negócio não está prosperando, eu tenho o direito de fazer aquela propina, aquele suborno. Já que não está dando certo esse casamento, quem sabe Deus tem um servo maravilhoso para mim, uma serva maravilhosa para mim, uma Agar na vida.
Já que Deus está demorando, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho o direito de fazer as coisas do meu jeito, porque Deus está demorando. A Bíblia ensina isso, mas Oséias 8,7 diz que aqueles que semeiam vento colherão tempestade. Não é um ditado popular, é um versículo bíblico. Aqueles que semeiam vento colherão tempestade. E para nós, todo esse quadro é um quadro estranho, na verdade parece um tipo de uma promiscuidade cultural, mas na realidade isso fazia parte na Mesopotâmia do chamado Código de Hammurabi, que tinham regras estabelecidas. Esse código permitia que uma mulher casada, quando fosse estéril, oferecesse a sua serva ao seu marido, e assim o filho seria dela, a linhagem do marido seria preservada. Havia um código nesse sentido. E aqui é importante a gente entender que o fato de algo ser socialmente aceitável não quer dizer que seja propósito e plano de Deus. Geralmente Deus rejeita esses costumes sociais, inclusive no caso a poligamia. Embora algo aceito na sociedade, pode perceber que todos os personagens bíblicos que foram polígamos de alguma maneira, eles tiveram problemas na sua vida. O projeto de Deus é sempre um projeto monogâmico. É o projeto de Deus para a família, é que nem hoje na nossa sociedade. Divórcio e novo casamento se tornou algo socialmente aceito. Mas, biblicamente, nós temos uma série de orientações bíblicas a respeito disso. E a igreja sempre tem que andar na contracultura do mundo. E Abraão e Sarai fecharam um acordo sobre esse assunto. Aceitaram. Alguém consultou a Deus na história? Não. Foram fazendo do jeito que eles achavam melhor. E isso gerou uma crise terrível. Não se basearam na providência divina, mas na ação humana, gerada pela falta de fé e pela ansiedade. Sempre que nós trabalhamos os assuntos em base da nossa ansiedade, da ação humana, e isso significa problemas. Não consultar a Deus, achar que a nossa caminhada é melhor do que a de Deus. Eu te pergunto nessa noite, como você está terminando o ano? Ansioso? Um vulcão dentro de você, com expectativas? Ou está realmente grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo? Como está a sua pegada no relacionamento com Deus? Uma pegada de intensidade, de intimidade, ou um relacionamento superficial? De onde você vem? Para onde você vai? O Bilão falou aqui sobre bênçãos que recebemos durante o ano. Eu quero te dizer que nós recebemos muitas bênçãos e livramentos que nós nem sequer demos conta. Muitos livramentos. E aqui eu queria dar um testemunho que esse ano eu desejei mudar de urologista na minha consulta anual, que nós homens temos. E desejei mudar, achei que estava muito básico, fui no novo urologista, que ele pediu um ultrassom da próstata. E apareceu uma mancha, e ele falou, nós temos que investigar. Pediu uma ressonância magnética. E no final, na próstata era um cisto benigno, que não havia nenhum problema, mas apareceu um problema na minha bexiga. Algumas manchas, que eu tive que me submeter a uma cirurgia uretral, e ele falou, devem ser pólipos. Mas na hora que ele fez a cirurgia, ele descobriu lá um tumor maligno, que foi retirado, cauterizado, e a semana passada eu estive no médico, ele fez um novo procedimento com uma biópsia de toda a parte em que houve a lesão anterior, e estou totalmente curado. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. E o médico ficou muito impressionado. Ele falou assim, mas que coisa, a gente fez o exame pensando na próstata e apareceu um problema na bexiga. Eu nunca pediria um exame específico de bexiga. Ele ainda falou assim, a gente atirou no gato e acertou o rato. Eu falei, não, peraí. Minha vida não é assim.
não é na base da sorte, minha vida não vai vagando para ver o que dá. Há um Deus que cuida de mim, e quero dizer que você é instrumento de Deus para cuidar de mim. Há um Deus que cuida de nós. Quantos livramentos e bênçãos que nós sequer nos damos conta. Que coisa tremenda. E aqui, irmãos, eu queria falar agora sobre a questão dessa ansiedade de Sarai. Porque o verdadeiro problema de Sarai na sua ansiedade não foi a questão do descendente, mas a sua impaciência, porque Sarai queria ter as coisas sobre o seu controle. E nós temos muita dificuldade quando nós não temos o controle da situação. Ao invés de confiar a Deus, ela concentrou os seus esforços para resolver a questão, segundo a sua própria sabedoria, porque eu necessito ter o controle. E nós já deveríamos ter aprendido. Essa pandemia mostrou que nós não temos controle de nada. Só Deus tem o controle absoluto sobre a situação. A ansiedade de Sarai a levou a acreditar que Deus estava desatento, ausente. Afinal, um Deus que tem tanta coisa para fazer. E permitiu que as circunstâncias determinassem a compreensão do caráter de Deus. E quando nós baseamos a nossa compreensão de Deus, a compreensão do caráter de Deus em cima das circunstâncias, é complicado. Se a nossa vida está uma bênção, está tudo tranquilo, oh, Deus é bom. Se estamos passando por uns perrengues, oh, que Deus é esse? O caráter de Deus não pode ser definido. Deus é bom em todo tempo. Ele é digno de todo louvor, Ele é um Deus digno de toda adoração, independente de circunstâncias. A questão é que a ansiedade nos torna egoístas e manipuladores para a gente tentar resolver as coisas na nossa própria perspectiva. Isso trouxe consequências também na sua família. Sarai chega para Abraão, lembra de quem foi a ideia? Foi dela. Mas ela chega para Abraão e joga sobre Abraão a responsabilidade. Ah, Abraão, aquela mulher que transou com você está me afrontando. A culpa é sua, seu safado. Abraão, a coisa não fica assim não. Camarão que dorme na onda acaba na empada. Você vai ver só o que vai acontecer com você. Sobrou para Abraão. E é algo muito interessante, né? Porque a gente tem uma tendência de descontar as nossas frustrações nas pessoas que são próximas a nós. Por quê? Porque o carinho é garantido, não é verdade? A pessoa vai continuar te amando da mesma maneira. Sobrou para Abraão aquela DR. Ah, mas Abraão era o sacerdote do lar. Ele chega para Sara e fala assim, Sara, você fica tranquila, minha querida, afinal você está desequilibrada emocionalmente, mas deixa comigo, eu vou administrar esse assunto. Só que não. Abraão de novo chega para ela e, veja bem, ele chega para uma mulher que estava inflamada, com sangue nos olhos, e fala assim, você resolve do jeito que você quer. O que Sara faz? Vai lá e destrata Agar, a sua serva, de tal maneira que essa mulher grávida prefere, na humilhação, ficar sozinha no deserto do que ser destratada pela sua patroa. E para completar esse código de Hammurabi, ele permitia que a patroa castigasse a serva quando essa de alguma maneira a afrontasse. Mais uma vez a gente vê que uma conduta social não significa necessariamente a aprovação de Deus. E Agar, uma escrava sozinha, grávida no deserto. Imagine uma mulher grávida sozinha num local tão inóspito como o deserto. E naquele local, sozinha, que não tinha ninguém, vem um anjo do Senhor, na realidade é o próprio Deus ali, o que se chama de teofania, que é a manifestação de Deus ali presente, e vai ao encontro de Agar. E Deus na Bíblia várias vezes se manifesta dessa maneira, em forma humana, para atender a necessidade do seu povo. Deus chega para Agar e pergunta a Agar, de onde você vem? Para onde vai? Eu gosto muito de uma reflexão de Edmeia Williams sobre esse assunto, porque quando eu faço uma pergunta, eu pergunto por quê? Porque eu não sei, eu preciso de uma resposta. Quando você pergunta alguma coisa para alguém, é porque nós não sabemos.
Mas Deus sabe todas as coisas. Então, quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe. Na Bíblia, todas as vezes que Deus pergunta, Ele quer que nós pensemos sobre o assunto, que nós reflitamos sobre as nossas motivações, sobre o assunto. Quando Deus pergunta, Ele quer que a gente trabalhe a nossa mente no sentido de entender o que Deus está fazendo. E hoje, Deus faz perguntas para nos autoexaminarmos. E eu te pergunto nessa noite, o que Deus está te perguntando? O que Deus está querendo falar com você nesses últimos dias do ano, nesse final de 2023? Deus pergunta para você hoje, de onde você vem? Para onde você vai? Edmilson, neste ano de 2022, de onde você vem? Para 2023, para onde vai? Coloque o seu nome e faça essa pergunta. Chan, João César, Geraldo, de onde você vem? Para onde vai? Deus chama Agar pelo nome. Naquele tempo, ninguém chamava o escravo pelo nome, chamava o escravo de escravo, mas Deus chega para Agar e a chama pelo nome. Deus, nessa noite, nos chama pelo nome. Sabe por quê? Porque você não é um acidente. Você não é mais um na multidão. Você é especial para Deus. Nessa noite, Deus quer te falar de uma forma particular. Talvez nesses últimos dias de ano, Deus esteja querendo falar algo com você que você até agora não ouviu. Mas é importante ter ouvidos para ouvir. Deus resgata uma mulher vulnerável ali no deserto. Ela era uma escrava com alma retalhada, uma refugiada, que era um objeto na mão do seu patrão e da sua patroa. Eles resolveram, olha, você deita com ela e o filho será nosso. Ninguém perguntou para Agar o que ela pensava sobre o assunto. Ela só devia obedecer. E Deus trata Agar de uma maneira diferente. Talvez você esteja terminando o ano com o seu coração doendo por coisas que te aconteceram, decepções que você teve, maneira como foi tratado. Eu quero te dizer que Deus fala com você hoje de uma maneira especial. Que tenhamos ouvidos para ouvir, porque Deus nos trata com atenção. As pessoas hoje não têm tempo para nos ouvir. Você começa a falar com alguém, o cara está no celular. Ninguém tem tempo. Deus para nos ouvir hoje e quer resgatar a nossa dignidade. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei. Quero te dizer que todos nós éramos como Agar na vida. Éramos errantes, de um lado para o outro. Independente de como você nasceu, de onde você veio, todos nós éramos como Agar na vida, mas um dia Deus interviu na nossa história. E através da sua graça restaurou a nossa dignidade. Então hoje, com a restauração que nós temos em Deus, a resposta é: de onde você vem? De Deus. Para onde você vai? Para Deus. Eu vou falar novamente: de onde você vem? De Deus. Para onde você vai? Para Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: de onde você vem? Para onde você vai? Fica ligado para a gente falar junto, vamos lá. De onde você vem? Para onde você vai? Aleluia! E Agar, grávida, que antes agiu na soberba, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda, a arrogância trouxe juízo. E olha que Deus faz uma coisa impressionante. Deus chega para Agar e fala assim: Agar, você vai voltar e submeter a sua patroa Sarai, agora de uma maneira diferente. O caminho da restauração nem sempre da maneira que a gente pensa que seria o ideal, a nossa visão.
Muitas vezes pensamos que o nosso caminho da restauração é Deus mandar um raio, mandar um anjo. E Deus chega para Agar e fala assim: a sua restauração é você se submeter. Porque esse é o meu propósito, você ser quebrantada. E assim ela age. E Deus faz um milagre tremendo. Ela tem um filho, e nós sabemos a história, que de Ismael vêm os árabes. E Deus, o próprio Deus, escolhe o nome do filho. Deus fala, ele vai se chamar Ismael. E o significado de Ismael é o Deus que ouve. O Deus que ouve. E o versículo 13 diz assim: então Agar deu ao Senhor, que lhe havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. E olha que coisa incrível. Deus permite que uma escrava egípcia, que não fazia parte do povo de Deus, dê um nome a Deus. Você vê isso em outro lugar na Bíblia? O próprio Deus permite que ela, uma mulher escrava, considerada indigna, retalhada, refugiada, desse um nome para Deus. E o nome que ela dá para Deus é Tu és o Deus que me vê. E ela dá um nome também para o poço, onde ela encontrou o Senhor. Beer Lai Roi, que significa fonte daquele que vive e me vê. Naquele deserto, em que ninguém enxergava aquela mulher, desprezada, refugiada, retalhada na sua alma, ela encontra um Deus que a vê. Hoje, esse Deus está olhando para você, está olhando para mim. Se ninguém mais te vê, fique tranquila, Deus te vê. Como você leva a sua vida sabendo que Deus está ciente de tudo o que acontece com você? Eu não sei como você está chegando o ano, as situações, os dilemas que você está enfrentando. Eu quero te dizer que, se a gente que está celebrando, tem alguns que estão passando e terminando o ano com grande aflição. Esse Deus é o Deus que te vê. É o Deus que age com misericórdia. É um Deus que age com amor. É importante a gente entender na Bíblia que um texto descritivo não é necessariamente um texto normativo, que fique claro aqui que Deus nunca está nos ensinando a agir como era aqui esse código de Hammurabi, era um código social errado, um ajuste na sociedade, mas os impulsos passionais aqui trouxeram resultados terríveis. E as consequências desse erro se demonstram depois em Gênesis 21, quando nasce, aí sim, Isaac, o filho da promessa, e ele tem conflitos com Ismael, e os dois irmãos têm conflitos a ponto de Abraão mandar embora Agar e Ismael para o deserto, e Deus novamente vai ao encontro de Agar e traz livramento. Para a gente concluir e aplicar, não dê um jeitinho para tentar ajudar Deus. Continue na caminhada que Deus propôs para você. Não pegue o atalho, pois não te leva a lugar nenhum. Esse mesmo Deus, independente de você ter pecado e estar terminando o ano com conflitos, é o Deus que intervém na nossa história, é o Deus da reconstrução, é o Deus que te vê. Então a pergunta e a resposta para este final de ano, eu te pergunto, de onde você vem? Eu vou perguntar de novo, de onde você vem? Para onde você vai em 2023? De onde você vem? Para onde você vai? Que essa seja a oração no nosso coração. Que tal você levantar as suas mãos e falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. E, Senhor, eu tenho a certeza que no ano de 2023, o Senhor continuará cuidando para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, meus irmãos. Um 2023 cheio da presença de Jesus, para a honra e glória dele. Amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.